Não é bom que o homem esteja só. Isso é marcante para mim pelo seguinte: até então, o livro do Gênesis foi marcado pela frase: "E viu Deus que isso era bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era muito bom." E antes mesmo do pecado, antes das consequências do pecado se abaterem sobre a terra, pela primeira vez, Deus fala: "Não é bom." Ele quebrou aquela sequência de frases: "E viu Deus que era muito bom", e disse Deus: "Não é bom." Não é bom o quê? Não tinha nem pecado ainda, não tinha morte, não tinha doença, não tinha sofrimento, não tinha frustração. Não é bom que o homem esteja só. Isso é bonito. A mulher veio como uma necessidade da criação, uma necessidade que o homem nem sabia dela, porque não conhecia a mulher. Aí vem a parte que causa frição em muita gente. "Farei para ele uma auxiliadora." Então esse verso foi por muito tempo assim colocado por alguns como uma forma de afirmar que a Bíblia é machista, porque a Bíblia fala, chama a mulher de auxiliadora. Veio também como uma forma de misoginia. Muitos usavam a Bíblia para dizer a mulher é inferior ao homem mesmo, a mulher foi criada para ser auxiliadora do homem. Só que na Bíblia em hebraico, a palavra que aparece aqui, auxiliadora, é a palavra Ezer. Ezer, na Bíblia, não é auxiliador no sentido de aquele camarada que vem trazer o cafezinho, que por mais digno que seja o seu trabalho, na hierarquia, na pirâmide hierárquica da empresa, ele está na base. Tá certo? O mais importante na empresa, em termos organizacionais, em termos hierárquicos, é o diretor, é o dono, é o presidente, é o gerente. E abaixo de todos esses, abaixo de todo, está lá o que traz o cafezinho. Ele está abaixo até da secretária. Repito, é um trabalho digno, mas na hierarquia, ele está na base. Então, chamar a mulher de auxiliadora, parece que a mulher está sendo aquela que foi criada só para trazer o cafezinho. Não, a palavra Ezer, em hebraico, significa auxiliador no sentido de ajudador, socorrista, aquele que presta socorro. Tanto é que no livro dos Salmos, em várias passagens, Deus é chamado de Ezer. O salmista Davi: "Senhor, tu és o meu auxiliador, o meu Ezer." Ora, se Ezer fosse um termo pejorativo, seria estranho que ele seja aplicado ao próprio Deus. Quando Moisés teve um dos seus filhos, deu-lhe o nome de Eliezer. Eliezer, em hebraico, significa Deus. Eli, meu Deus. Ezer, ajudador. O meu Deus é auxiliador. O meu Deus é ajudador. Então, esse ajudador, como falei, um socorrista, ele tem o mesmo papel de um bombeiro que tira alguém que está afogando no meio da água, ou que socorre alguém em meio das chamas. Então, a mulher é aquela que seria a socorrista do homem, a auxiliadora do homem, aquela que completou uma incompletude que o homem já sentia antes mesmo de haver pecado. Era um papel muito nobre. Por isso que quando ela caiu em pecado, primeiro antes de Adão, ela realmente teve um quinhão maior, porque ela era uma espécie de líder que não correspondeu com a parte dela. Então, longe de pensar que a Bíblia coloca a mulher lá embaixo, lembre-se que Deus falou: "Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele." A Bíblia não fala que Deus fez uma mulher que seja inferior a ele, que seja semelhante, em pé de igualdade. Tá bem? Tanto é que, quando fala que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, a imagem de Deus os criou. A mulher também é criada à imagem e semelhança de Deus. Foi o pecado que causou essa distorção. E eu achei interessante que a Laura postou no perfil do Bíblia Comentada um vídeo explicando exatamente isso. Aí alguém escreveu lá no comentário assim: irmã, você só está esquecendo que isso foi antes do pecado. Depois do pecado, a história é outra." Eu entendi o argumento infeliz dessa pessoa. Ele quis dizer, depois do pecado, a história é outra. Antes do pecado, a mulher era em pé de igualdade do homem. Depois do pecado, Deus falou que ela é sujeitar o marido, então ela tem que ser inferior mesmo. Pá, pá, pá. Calma, calma. Lembra que muitas consequências do pecado não significa agora tem que ser assim porque é consequência. Se for desse jeito, a pessoa que escreveu isso não deve ter nenhum maquinário, porque a Bíblia fala que no suor do seu rosto comerás o teu pão. Então, hoje, eu não devo ter pecado ter tecnologia, porque a tecnologia diminui o trabalho braçal.
Então é pecado ter tecnologia, irmão? Concorda comigo? Então, porque Deus decretou que por causa do pecado o homem comeria o pão no suor do rosto dele, então hoje eu não posso ter nada que facilite o meu trabalho, porque senão eu estou pecando contra a ordem de Deus que o homem deve comer do pecado do suor do seu sangue. Quando fala que sob dores a mulher daria à luz, então seria pecado aplicar uma anestesia nas mulheres que vão dar à luz, porque elas têm que sofrer dor. E nenhum cristão sensato vai falar uma sandice dessa. Então devemos entender que Deus anunciou as consequências do pecado. E entre as consequências do pecado, não houve apenas a dor de parto, a mulher ser inferiorizada em relação ao homem, o homem ter que comer do fruto do trabalho. Houve também, como consequência do pecado, o sofrimento, a morte, a dor, a terra produzindo cardos e abrolhos. Olha, se isso foi uma ordem de Deus, como é a ordem, não terás outros deuses diante de mim, não farás imagens de esculturas, se aquilo é uma ordem em pé de igualdade com os 10 mandamentos, então também não posso arrancar nenhum espinho da terra, não posso arrancar nenhuma praga da lavoura, porque Deus falou que depois do pecado a terra deveria produzir espinhos e abrolhos. Então arrancar aquilo ali é desobedecer à ordem de Deus. Não faz sentido uma coisa dessa. Aliviar a dor das pessoas, como eu fiz lá, e a ADRA está fazendo, não foi eu sozinho, a ADRA junto comigo, né? A gente tem que sempre lembrar que o trabalho é comunitário, não é individual. Como nós fizemos lá em Juiz de Fora, aliviar a dor de quem perdeu tudo também é pecado, porque se eles estão sofrendo, o sofrimento faz parte daquilo que Deus decretou que haveria de acontecer depois do pecado. Então, a gente não pode fazer esse tipo de exegese.